Orochimaru vs Jiraiya, uma batalha que nunca aconteceu, mas que a gente sempre quis ver. Beleza, tivemos aquele mini embate do clássico, porém ambos estavam nerfados. O Jiraiya estava drogado e não conseguia produzir chakra adequadamente, e o Orochimaru estava sem os braços e chegando o tempo limite daquele corpo. Então nenhum dos dois estava 100%. Porém, e se ele se enfrentasse antes quando ambos estavam 100%? Quem venceria? É isso que a gente descobre agora. Versões utilizadas. E bem, para ficar claro, o Jiraiya será ele de Naruto clássico. Porém, esse Jiraiya já tinha sim o modo sábio, então não se preocupe que eu irei considerar tudo que o Jiraiya fez no Shippuden também, pois ele já poderia ter usado tudo isso antes no clássico. E no caso do Orochimaru será ele também de Naruto clássico, só que no caso antes de perder seus braços. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Orochimaru. E bem, o Orochimaru já mostrou jutsus elementais, tais como a liberação de vento em seus ataques, e também era comum ver o Orochimaru usando a substituição de lama. Porém, a marca registrada do Orochimaru são ataques utilizando cobras, seja cobras saindo da manga para atacar o adversário ou até mesmo da própria boca, além de conseguir invocar cobras gigantes para seu combate. Outra marca do Orochimaru são seus jutsus proibidos, como o Edo Tensei, que consegue trazer de volta os mortos à vida, além de conseguir criar barreiras como o Hashimon triplo e também atacar com a espada de Kusanagi. Já o Jiraiya é conhecido como o sábio dos sapos, e isso porque ele tem um sapo para todo tipo de situação, seja combate como o Gamabunta ou Gamaken, sapo de armadura para defesa, sapo que cria barreira em seu estômago, e falando nisso, o Jiraiya também consegue invocar o estômago de um sapo capaz de acabar com seus inimigos, onde o único a fugir dele em toda a história foi o Kisame e o Itachi. Além disso, o Jiraiya consegue ativar o modo sábio com a ajuda do Fukasaku e da Shima, e a partir daí se torna bem mais resistente e bem mais forte, além de liberar jutsus mais poderosos, como o Odama Rasengan e um jutsu de fogo que é potencializado pelo óleo e também pelo vento. Além disso, o Jiraiya geralmente costuma usar a liberação de terra, e claro, não podemos esquecer das técnicas de cabelo, que também se tornaram uma assinatura do Jiraiya, que serve tanto para ataque como também para defesas e até para imobilizar os inimigos. Mas beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos quem venceria esse combate. E bem, no quesito Taijutsu, tanto Orochimaru como Jiraiya não tem tanta afinidade assim. Eles geralmente quase não utilizam Taijutsu em seus combates, embora na forma base eles tenham um nível bem similar. Então caso aconteça deles saírem no soco, eles ficariam sim equilibrados. Não seria Taijutsu que iria definir essa luta. Já quando vamos para os jutsus elementais, fica clara a preferência do Orochimaru em usar a liberação de vento em seus ataques, onde alguns têm uma grande área de alcance, porém isso seria inútil contra o Jiraiya, que pode simplesmente levantar uma barreira de terra e se proteger dos ataques de vento do Orochimaru, e ficar intacto a esses ataques. Já o ataque padrão do Jiraiya usando seu cabelo, que foi até capaz de destruir a invocação do Pain, seria inútil no Orochimaru, e isso porque o Orochimaru é um ótimo espadachim, e tem a espada Kusanagi, que é capaz de ferir até mesmo o Rei Macaco Ema transformado em bastão. Então, pro Orochimaru cortar o cabelo do Jiraiya e evitar ataques, seria algo muito simples. Outro ataque que o Orochimaru poderia tentar utilizar seria a invocação das 10.000 serpentes, onde cada uma delas tem uma cópia da espada Kusanagi. Esse ataque cobre uma grande área e quase que formando uma barreira de cobras. Porém, o Jiraiya poderia sim se defender ativando seu pântano de lama. No clássico, o Jiraiya nerfado conseguiu criar um pântano capaz de parar duas cobras gigantes. Então, estando 100%, é completamente plausível que ele consiga fazer um pântano ainda maior e engolir todas essas 10.000 cobras com ele. Então, essa técnica também não iria funcionar no Jiraiya. O Jiraiya também poderia tentar utilizar o Rasengan no Orochimaru para tentar o finalizar. Porém, isso seria quase impossível de acontecer. Isso porque o Orochimaru pode usar sua substituição de lama para se salvar do Rasengan do Jiraiya e sair completamente ileso. E mesmo que a gente considere que o Rasengan acerte o Orochimaru, isso ainda não seria o suficiente para o eliminar. Um Orochimaru bem mais fraco pegou um tapa do Naruto com o manto Kyuubi na cara e saiu rasgando flecha dentro e voltou como se nada tivesse acontecido. Então o mero Rasengan base não teria força para acabar com o Orochimaru, e mesmo que tivesse algum dano, o Orochimaru ainda poderia usar sua troca de pele e cuspir uma versão nova e intacta de si próprio. O Orochimaru também pode tentar atacar o Jiraiya com seus ataques padrões de serpentes, porém até o Yamato já conseguiu reagir e se salvar desse ataque. O Hiruzen velho também já conseguiu lidar com esse tipo de ataque facilmente, então não seria o Jiraiya que iria cair para essas cobras do Orochimaru. Já o Jiraiya com certeza iria tentar acertar o Orochimaru com algum de seus jutsus de fogo, porém como vimos contra o Hiruzen, esse nível de jutsu é inútil contra o Orochimaru. Ele até chegou a debochar da cara do Hiruzen por usar um jutsu daquele nível, então o Katon também não iria parar o Orochimaru. E bem, estamos falando de dois dos 3 Sannin lendários. Em um combate desses dois é meio
óbvio que eles usariam as suas invocações gigantes, mas especificamente o Gamabunta e o Manda. E bem, a julgar pelo que a gente viu no clássico, eu diria que o Manda leva vantagem. No clássico, o Manda sozinho estava peitando a Katsuyu e o próprio Gamabunta, então o Gamabunta sozinho não deveria conseguir fazer frente ao Manda. Até porque, como vimos, até mesmo um poderoso jutsu de fogo combinado com óleo foi inútil contra o Manda, onde o Manda simplesmente trocou de pele e atacou pelo solo. Além disso, de forma geral, o Gamabunta é sim bem ágil, mas ele perde estamina muito rápido, como vimos na luta dele do Naruto versus o Shukaku, onde embora a luta tenha sido bem curta, o Gamabunta já estava no seu limite. Então, considerando essa baixa estamina do Gamabunta e também a superioridade que o Manda mostrou enfrentando duas invocações, eu acredito que nesse combate de invocações, o Manda levaria melhor no final, fazendo com que o Jiraiya se encaminhasse para a derrota. Além de que basicamente tudo que o Jiraiya base pode usar, o Orochimaru pode defender ou desviar com alguma substituição de lama ou até resistir devido à sua imensa resistência. E no pior cenário, ele pode cuspir uma versão nova de si próprio. Ataques que para o próprio Jiraiya são mortais, como a investida do Naruto com o manto Kyuubi, é algo que o Orochimaru tirou de letra. Perder um braço para o Jiraiya gerou muito dano a ele, enquanto o Orochimaru já perdeu o braço, já foi cortado ao meio e ainda assim continuou lutando de boas. Então o Jiraiya base não tem formas reais de vencer o Orochimaru. Mas e o Orochimaru conseguiria vencer o Jiraiya? E a resposta é que sim. Com o Edo Tensei invocando o Hashirama e o Tobirama, o Jiraiya seria sim derrotado. Muita gente acha que só porque o Hiruzen conseguiu parar o Orochimaru, o Jiraiya também conseguiria. Porém, essas pessoas esquecem que o Orochimaru estava apenas brincando com o Hiruzen, onde na maior parte da luta o Orochimaru ficou apenas assistindo. E além de tudo, o Hiruzen tinha meios para parar o Edo Tensei, que era no caso o selando. O Jiraiya base não tem. Então, sem choro, o Orochimaru vence sim o Jiraiya base. A luta entre os dois é até equilibrada, mas isso só até o Orochimaru ativar o Edo Tensei. A partir daí, não tem nada que o Jiraiya possa fazer. E lembrando que o Jiraiya só conseguiria ativar o modo sábio se o Orochimaru quisesse, caso contrário, não teria como. O Jiraiya precisou se esconder nas tubulações e demorou uma eternidade para ativar o modo sábio na luta contra o Pain. E isso só foi possível por causa da arquitetura do local que o favoreceu. Se fosse em um local aberto como esse aqui que eles lutaram no clássico, já esquece. Então a única chance do Jiraiya é se o Orochimaru quiser esperar para ver o modo sábio. Caso contrário, o Jiraiya não conseguiria ativar o modo Sennin. Porém, e se o Orochimaru de fato deixasse o Jiraiya ativar o modo sábio, o Jiraiya venceria? E antes de responder essa pergunta, eu gostaria de convidar vocês que ainda não são inscritos no canal a se inscrever e nos ajudar a chegar à meta de 100 mil inscritos até o final do ano. E assim continuar acompanhando mais batalhas como essas que estão por vir. E dito isso, vamos continuar. E a resposta ainda é não. O Jiraiya fica mais forte? Fica. Porém, o Orochimaru sobreviveu a várias porradas da Tsunade, mesmo estando todo ferrado. Sobreviveu ao porradão da Kyuubi, então não seria o Jiraiya que iria tombar o Orochimaru na base da porrada. O Dama Rasengan é destrutível? É, mas também é muito fácil para o Orochimaru desviar ou até invocar uma barreira como o Rashomon triplo entre eles. A mesma coisa para aquele Katon do Goemon. O Orochimaru pode criar barreira e tancar o ataque. Então mesmo no modo sábio, o Jiraiya ainda não tem formas reais de vencer sem forçar a barra para ele vencer. Ah, mas e o Genjutsu sonoro dos sapos? E aqui mais uma vez, o Jiraiya só usaria Genjutsu se o Orochimaru quisesse. O próprio Fukasaku deixa claro que o Genjutsu sonoro é sim forte, mas que demora um bom tempo para ele ser feito, e nesse meio tempo aí a pessoa pode sim ser derrotada, porque a técnica demora um bom tempo para ser preparada e começar a fazer efeito. No caso de Jiraiya vs Pain, o Pain estava longe do Jiraiya e escutou o Genjutsu e foi até ele. Depois de chegar lá, eles tretam mais um pouco e só aí o Genjutsu foi fazer efeito. Então não tem desculpa, galerinha. Só ativa o Genjutsu se o Orochimaru realmente deixar. Por mais que o Orochimaru se ache, eu creio que ele já aprendeu a lição com o Itachi, que com o Genjutsu não dá pra ficar subestimando. Ah, Geek, mas no modo sábio o Jiraiya fica mais resistente, então como o Orochimaru iria vencer ele? E bem, a resposta é simples. Da mesma forma que ele venceria o Jiraiya na forma base. O Edo Tensei tem chakra ilimitado e regeneração ilimitado, ou seja, eles não vão se cansar e nem vão parar. No melhor cenário possível, o Jiraiya ia ficar batendo nos Edo Tenseis até ficar esgotado, e os Edo Tenseis ainda iriam se levantar e continuar atacando com a mesma força de antes. Então, como o Jiraiya não tem selamento contra eles, inevitavelmente ele iria perder. E tem gente que acha que o Jiraiya pode ficar no modo sábio para sempre, devido aos sapos no seu ombro puxando energia natural. Porém, isso não é verdade.
O Jiraiya não domina o modo sábio, e quanto mais tempo passa, mais traço de sapo ele vai ganhando. Se a luta se prolongar muito, ele vai terminar virando pedra, então não tem choro, galerinha. O Orochimaru venceria o Jiraiya, tanto faz ser na forma base, como também no modo sábio. Apenas que o modo sábio seria um pouco mais demorado, um pouco mais difícil, mas ainda assim não tem choro, a vitória seria do Orochimaru. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!